Bom dia, pessoal. Quem não esteve aqui ontem, levanta a mão. Quem está vindo pela primeira vez nesse seminário? Tá. Então eu vou ser bem rápido aqui para fazer uma rápida revisão de tudo, até as 3 da tarde eu termino, e para vocês saberem do que a gente está falando. Eu queria recomendar muito para vocês que vocês leiam o livro O Resto do Evangelho. O meu eu deixei lá em cima. É um livro escrito por Dan Stone e David Gregory. E esse livro, ele é muito importante porque ele ajuda a gente a entender uma parte do Evangelho que durante séculos tem estado de lado, tem ficado escondido. E essa parte do Evangelho que falta, ela cria muitos problemas para nós. Hoje nós vemos a Igreja de Cristo polarizada entre igrejas legalistas de um lado, igrejas que enfatizam aquilo que você tem que fazer ou deixar de fazer para agradar a Deus. Então você fica num ativismo religioso, fazendo coisas para Deus, preocupado com seus pecados, constantemente lutando para fazer certas coisas, deixar de fazer certas coisas para agradar a Deus. Esse legalismo leva a um cansaço, e muita gente migra ou volta para o mundo, ou acaba descobrindo o que está surgindo hoje com muita força, que são as igrejas alternativas assim, da graça barata, que significa assim: Deus já perdoou tudo, já removeu tudo, não há mais nada, viva a sua vida com felicidade, a forma como você vive não importa. Então nós vemos, por exemplo, hoje o surgimento de igreja gay. Existe igreja gay, igrejas que congregam pessoas, estão ali os seus 2 namorados, as 2 namoradas, convivendo, adotando seus filhos, e essa igreja ensinando que não há nada de errado, desde que haja fidelidade, etc. e tal, que é igual a um casal heterossexual. O evangelho parcial pode levar a esse tipo de interpretação, mas isso é erro. Isso é erro. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Por que tudo isso é relevante para mim? Porque, embora eu tenha crescido num lar evangélico, desde criança, aprendendo a palavra de Deus, eu aprendi assim: um bom menino vai para o céu, os maus meninos não vão para o céu. E eu me empenhei para ser um bom menino. Mas quando eu estava no seminário, eu descobri a homossexualidade, eu descobri as minhas tendências homossexuais. E apesar de toda a disciplina espiritual, jejum, oração, leitura bíblica, trabalho para Deus, etc. e tal, aquelas tendências não desapareceram, pelo contrário, elas cresceram cada vez mais, até que eu me envolvi com outro seminarista. E aquele foi o começo de um processo em que eu enveredei para a vida gay, eu deixei o seminário, deixei a igreja, e acreditando que não havia mais nada que eu pudesse fazer. E, de fato, não havia mesmo. E, no meio daquilo tudo, Deus vem ao meu encontro, diz que me ama. Eu, muito espantado, porque eu não sabia que Deus podia falar com a gente de outras maneiras que não fosse só pela Bíblia, né? E Deus me oferece o amor dele. Eu falo: mas Deus não ama homossexual, Ele odeia homossexual. Como é que Ele está me amando? Deus deve estar meio assim, desinformado. Deus, eu sou gay, eu gosto dessas coisas. Ele falou: não, você não está entendendo. Eu estou te oferecendo uma coisa. Você aceita o meu amor. E eu falei: tudo bem, você quer me amar do jeito que eu sou, pode me amar. E foi o começo de uma jornada, de uma descoberta da graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo em que eu aprendi sobre a graça, eu percebi que a graça não nos levava para uma vida pacífica com o pecado. Muito pelo contrário, a verdadeira graça produz santidade. E Paulo fala isso na carta a Tito. Você pode ler com calma depois. A graça nos ensina a santidade. A graça nos ensina a andar com Deus. E, na verdade, quando você experimenta a graça de Deus, você passa a ter uma verdadeira repulsa por todo qualquer pecado. O pecado incomoda um novo nascido. Então, um bom sinal de que você nasceu de novo é que quando você peca, você fica incomodado. Você fala: puxa, isso aqui não tem nada a ver comigo. É um ótimo sinal. Não é? E o objetivo também nosso não é pecar mais, não é não pecar mais. O nosso objetivo é crescer, o nosso objetivo é amadurecer. Né? Porque o pecado na vida do cristão é como uma criança que ainda faz xixi na cama, por exemplo. Ela não aprendeu ainda o domínio próprio de acordar e ir para o banheiro e fazer a necessidade de voltar para a cama.
Não é? Então imagine, você é uma criança em Cristo, você é um novo nascido, você ainda dá suas pisadas na bola, digamos assim, mas à medida em que você cresce, e você cresce porque você agora é vivo, e só os vivos crescem, você vai deixando esses comportamentos, e aquilo que não deixa, Deus levanta a igreja para confrontar você, para corrigir você. E essa é uma das bênçãos da igreja. Nós podemos confrontar uns aos outros naquela área onde nós não estamos crescendo. Vamos supor que você tem um pecado persistente, que você continua caindo nele, você chega e abre o jogo. É para isso que a igreja serve. Igreja onde há fingimento não é igreja, é clube. Os clubes vivem de aparências, não é verdade? Os clubes sociais. Não há verdadeira comunhão, existe apenas socialização. Lamentavelmente, algumas igrejas viraram um clube e nem perceberam. Agora, há igrejas, há grupos onde as pessoas podem ser autênticas, onde elas podem ser transparentes, onde elas podem chegar e tirar as máscaras e ser autênticas. Aí há cura, aí há crescimento, aí existe restauração. Então, por isso que eu gosto desse material. Esse material fala do evangelho completo. Então, nós vamos rever algumas coisas aqui, para a gente entender a importância disso, tá? Então, só relembrando a linha, o autor ele trabalha o seguinte: para a gente conseguir entender essa questão de nós sermos uma nova criatura, ele usa o exemplo da linha. Essa linha, na verdade, essa linha é uma abstração. Opa, eu acho que a pilha está acabando. Não, agora apareceu. Aqui, está vendo a linha? Vocês conseguem enxergar, né? Está claro, mas dá para ver, né? O lado de cima da linha, vamos imaginar que é o lado espiritual, e o lado de baixo é o temporário ou temporal. Tá? Essa linha não existia. No Éden ela não existia. O aspecto espiritual e o aspecto material ou físico ou temporal eram simultâneos. Existia ao mesmo tempo a temporalidade cronológica, ou seja, o dia, a noite, as estações do ano, mas ao mesmo tempo Adão e Eva conviviam permanentemente com Deus, que funciona e opera no Kairos. Para Deus não existe o ontem e o amanhã. Para Deus tudo é o agora. Fala, nossa, Vira, eu não entendo isso. Nem eu, não dá para entender isso. Quem assistiu Lucy? Quem assistiu Lucy? Então, é mais ou menos aquilo. A Lucy começa a experimentar algo que vai além, não é, da mera experiência material. Então, o pecado, a queda, rompeu a harmonia que havia do mundo espiritual, da dimensão espiritual, do âmbito espiritual e o âmbito material. Houve uma ruptura. Na verdade, foram 4 rupturas. Adão perde a relação com o Pai, com o Deus, com o Criador. Por isso ele perde consigo mesmo, ele não sabe mais quem ele é. Ele perde a relação com Eva e eles perdem a relação com o meio ambiente. São 4 grandes rupturas. Com Deus, consigo próprio, com o outro e com o meio ambiente. É por isso que o ser humano passou a depredar a natureza, passou a destruir e a acumular bens. Adão e Eva não eram acumuladores, não havia necessidade de acumular nada. Eles viviam nus muito bem, num lugar perfeito, eles eram perfeitos, tinham existências perfeitas, num relacionamento perfeito com o Pai, consigo mesmo, com o outro e com o meio ambiente. Não é? Isso tudo foi rompido com a queda. Aí passa a ver essa linha e dividir isso aí. Nós, quando nascemos de novo, o que acontece conosco? Jesus vem nesse ambiente onde nós vivemos e nos transporta, nos dá nova vida e nos leva para o reino espiritual. Então nós passamos agora a conviver simultaneamente pela fé com esses 2 âmbitos. Quem estava aqui ontem o dia todo vai entender um pouco melhor. Quem não estava vai ficar meio boiando. Mas depois vocês leem o livro e vão entender bem. Tá? O mundo, esse nível espiritual, ele é invisível, mas não é porque ele é invisível que ele não seja real. E o visível, o temporal é visível, mas não é porque ele é visível que ele é o mais permanente. Mas, para e pensa, você e eu nascemos, no nosso primeiro nascimento, nós nascemos prisioneiros da dimensão temporal. E desde bebezinho, você aprendeu a acreditar no quê? Este é o mundo real. Aquele prédio de concreto, aquilo é sólido, aquilo é real. Esse asfalto, ele é sólido. Esse muro, a natureza, essa parede, esse chão, esse é o mundo real. Será que esse é o mundo real? Ou será que o mundo espiritual é o verdadeiro mundo e esse é o temporário?
Ah, Vila, então quer dizer que esse mundo visível vai desaparecer? Não, não vai desaparecer. Ele vai voltar a ser glorificado. Porque ele perdeu a glória. Apesar de ser bonito ainda, ele perdeu a glória. Perdeu, como os nossos corpos perderam. Tá? Esse mundo invisível e espiritual é a realidade suprema. É imutável, atemporal. Esse mundo é espírito, esse mundo é perfeição e é o âmbito das coisas consumadas. Como o Arthur falou ontem, Deus olha para você, Ele vê você em processo, mas Ele vê você acabado, terminado, concluído. Ele vê você a obra-prima das mãos dEle. Você não enxerga isso ainda, você ainda olha para o processo, você ainda olha os seus tombos, os seus erros, os seus pecados. Mas Deus olha e fala, paciência, filho, eu já estou vendo lá na frente, eu estou vendo aquilo que você já é no mundo espiritual e você está sendo feito nesse mundo temporal ou temporário abaixo da linha. Quando Jesus veio e viveu conosco aqui fisicamente, não é? Ele jamais perdeu a harmonia entre as duas dimensões, porque ele nunca pecou, então Jesus não era morto espiritual. Ele era vivo. Então Jesus, ele convivia harmoniosamente com a dimensão espiritual e a dimensão temporal. E Ele quer de você, nascido de novo, que você experimente a mesma coisa. Por que isso é importante? Porque se você não souber experimentar a dimensão espiritual pela fé, você vai continuar acreditando que você é aquilo que o mundo ao seu redor, que as suas experiências, que as suas práticas, que os seus pecados, que os rótulos que você sofreu, que os abusos que você sofreu, continuam determinando quem e o que você é. Mas a nossa verdadeira identidade está aqui em cima, e não aqui embaixo. Só que nossa alma e nosso corpo ainda estão aqui, mas o nosso espírito está aqui. Uau! Que coisa complicada, né? Mas não é tão complicado assim. Quando você começa a entender, vai ficando mais fácil. O espiritual é o eu sou, é o kairos de Deus. Agora, o mundo temporal é baseado no tempo cronológico, né? É mutável, é o mundo das aparências, é o processo, é a necessidade, é a matéria. Ah, então Deus vai eliminar, tudo isso vai sumir? Não, vai ser glorificado. Não há nada de errado com a matéria, não há nada de errado com o tempo cronológico. Nós continuaremos tendo um planeta Terra, vai continuar havendo Sol, produzindo estações do ano e tudo mais. Só que nós não seremos mais prisioneiros dessa física, dessa matéria, tá certo? Mas esse é um outro assunto que a gente pode conversar depois. Então, no nível espiritual, eu sou consumado, terminado. Deus olha para o Arthur e já vê o Arthur completo. Mas no nível, no âmbito temporal, o Arthur está sendo feito. Eu estou me tornando. Um versículo maravilhoso é Colossenses 3, 9 a 10, na nova tradução da linguagem de hoje, onde fala assim, essa nova pessoa, essa nova criatura, essa pessoa é a nova criatura que Deus, o seu Criador, está sempre renovando. Uau! Você é uma nova pessoa, espírito, que Deus está sempre renovando, alma. Você é santo em santificação, perfeito em aperfeiçoamento, puro em purificação. Para que Deus está fazendo isso? Para você ficar cada dia mais parecida com Ele, Jesus. Para quê? Para conhecer a Deus completamente, que é a razão da sua existência em João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele a quem enviaste. É para isso que Deus te fez. Deus te fez para você conhecer Deus. Conhecer não apenas intelectualmente. Conhecer Deus é isso aqui. Eu vou conhecer essa água agora. Como é que eu conheço essa água? Toma e bebe, este é meu sangue vertido por vós. Agora essa água e o vile são um só. A água e o vile são um só. Tranquilo, pode deixar. A água e o vile são um só. Uniu. Foi isso que aconteceu. Vamos entender para o que nós morremos. Porque a palavra fala que nós morremos com Cristo em Romanos 6. Eu já vi isso ontem com vocês. Tá? Nós temos que entender, porque muita gente fala assim, mas Vili, eu ainda tenho desejos homossexuais, então eu continuo sendo homossexual. E agora, José, como é que fica? Ô Vili, você ainda tem tentação homossexual? Eu tenho, de vez em quando. Então você continua sendo gay. Para o mundo, isso é verdadeiro.
Se eu viver abaixo da linha, nessa dimensão, acho que acabou a bateria. Se eu viver abaixo da linha, o que vai acontecer? Eu vou acreditar que eu sou aquilo que eu sinto, porque o mundo opera dessa maneira. O mundo opera assim: você é o que você sente, você é a sua orientação sexual, você é o que você faz, você é o que você tem. O hábito faz o monge. Não é assim que o mundo opera? Aquela mulher é poderosa, olha só. Olha o cabelão. Olha a roupa dela, olha o carrão, a casona que ela mora. Que chique, aquela mulher é valiosíssima. Não é assim que o mundo opera? O mundo opera dessa forma. O cara tem muito dinheiro no banco, o cara tem muito poder político, o cara é o cara. Não é assim que o nosso mundo opera? Mas o mundo jaz no maligno. Esse é o mundo da morte, é um mundo movido a aparências. Agora presta atenção. Nós fomos transportados para o reino de Cristo, aonde o nosso valor não é estabelecido, a nossa identidade. Eu falei valor, mas se eu pensar, aquela mulher é aquilo, ela é aquele corpão, ela é aquele carro, aquele dinheiro que ela tem. É mentira, são falsas identidades. A nossa verdadeira identidade é espiritual. Nós somos seres espirituais. E existem apenas 2 tipos de seres espirituais sobre a face da terra. Quais são eles? Mortos e vivos. Efésios 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou. O problema do ser humano não é porque ele peca, que ele comete pecados. Esse é sintoma do problema. Os pecados são problemáticos? Claro que são. Eu saio matando, roubando, fazendo coisas horrorosas, isso é problemático, tem que ser reprimido, não há dúvida quanto a isso. Mas não adianta só tirar o comportamento pecaminoso da pessoa. Um exemplo disso é o prisioneiro, o cara vai para a cadeia, ele para de cometer pecados do lado de fora da cadeia, mas ele continua fazendo as barbaridades lá dentro, porque o coração dele é o mesmo, a natureza é a mesma, ele continua sendo um morto, cheirando morte. O comportamento pecaminoso é a fedentina da morte. O que a gente tem que fazer com o morto? Enterrar, não adianta maquiar o morto, você tem que jogar na sepultura 7 palmos de terra e gerar uma nova pessoa. Milagre, é algo sobrenatural que tem que acontecer. E foi exatamente isso que Jesus fez, que Deus fez na cruz. Então, vamos entender uma coisa importante. Deus quer levar você de volta àquele estado que Adão e Eva tinham antes da queda. E qual é o estado que Adão e Eva tinham? Vivos. Espiritualmente vivos. Então, deixa eu pegar aqui o meu copinho. Arthur, teu copo está vazio? Deixa eu usar o copinho do Arthur como exemplo. Faz de conta que você é esse copo, tá? Isso aqui, que você é um recipiente, tá? O Norman Grubb é um missionário inglês que já faleceu. Ele foi missionário na África. Eu aprendi essa ilustração num livro dele. Faz de conta que você é esse copo, tá? O lado de fora, a superfície externa do copo é a alma. A superfície interna do copo é espírito com E minúsculo. Então imagina, é um copo, é um recipiente, mas ele tem o lado externo e o lado interno. O lado externo é a alma, é o que torna Arthur Arthur. O Arthur é diferente do Vili, porque a alma do Arthur é o Arthur, e a alma do Vili é a alma do Vili, mas em espírito, o Arthur e eu somos exatamente iguais. Não há diferença. Por isso que a palavra fala que não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há preto, não há branco, não há pobre, não há rico, porque em espírito, que é a nossa essência, que é a nossa identidade acima da linha, nós somos todos iguais. Só que esse ser, Arthur, no caso, é um recipiente. E para que serve esse copo? Para que ele foi criado? Para conter alguma coisa. Ele não é feito para ficar vazio. Ele é feito para ser cheio do quê? Espírito. O meu espírito, o interior do copo, é feito para estar cheio de espírito. Cheio e transbordar. Cheio, Espírito Santo dentro do meu espírito, se revelando a mim. Aí eu estou intimamente conhecendo esse espírito. E à medida que eu conheço esse espírito, ele se manifesta através de mim, por meio da minha alma, como se fosse eu. Então é o Espírito se revelando a mim, em mim, como eu.
Então, aqui eu estou vendo Jesus como Arthur. Aqui está Jesus como Arthur. Ali está Jesus como Catiúcia. Ali está Jesus como Nicole. Lá está Jesus como Rosália. Não há nada de errado com a sua alma, com o seu temperamento, com as suas características, com o seu tom de voz, com a sua extroversão, com a sua introversão, com o seu jeito de ser. Você é uma expressão única do Deus infinito. Cada ser humano é uma expressão de Deus. Então, o que Deus fazia no Éden? Ele enchia Adão e Eva de si mesmo. E Adão e Eva expressavam Deus no mundo material. O Deus invisível sendo expresso no mundo visível por meio de nós. Para você viajar um pouquinho na maionese, aonde que está esse Deus invisível agora, nesse exato momento? Aonde que ele está? Aqui dentro do templo. O templo de Deus, que sois vós, é santo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se você recebeu a Cristo, Ele está aqui. Então você já está expressando a vida de Cristo em você, como você. Só que as pessoas, eu olho agora, eu ainda estou vendo só o Arthur. Eu detecto Jesus no Arthur, nas palavras e no comportamento dele. Mas vai chegar um dia em que o Cristo escondidinho lá dentro vai se manifestar fisicamente, visivelmente, e eu vou ver Arthur e Jesus simultaneamente. Eu vou ver o Arthur glorificado. E assim vai ser com todos os que têm a vida de Cristo, simultaneamente em todo o planeta Terra, num piscar de olhos. Então se verá o Filho do Homem se manifestando visivelmente em cada um daqueles que têm a vida de Cristo escondida nele agora. Coisa boa, né? Coisa fantástica. Então veja, Deus quer restaurar isso. Para que Ele pudesse restaurar a humanidade ao seu propósito original, o velho homem precisava morrer. Por quê? O velho homem, o que é o velho homem? O que é o velho homem? Vamos voltar só um pouquinho. O velho homem é o seguinte, eu nasci, vamos voltar ao copinho. Você e eu nascemos como? Vazios. Mas não fica vazio. Porque isso aqui não foi feito para ser vazio. O vazio incomoda. Eu estou me sentindo vazio, eu vou comer chocolate. Eu estou me sentindo vazio, eu vou às compras. Eu estou me sentindo vazio, eu vou atrás de sexo. Eu quero ter uma profissão para ganhar dinheiro e fazer aquela casa maravilhosa. Eu não quero ficar vazio. O ser humano nasceu vazio. O que ele faz? Ele sai catando coisas do lado de fora para tentar encher o quê? O lado de dentro. Só que tem um pequeno problema. Qual é o pequeno problema? Esse lado de dentro só pode ser preenchido pelo quê? Espírito. Pelo próprio Deus. Somente Deus tem a capacidade, a competência para encher você do seu lado interior. Qualquer coisa que você tente colocar de fora para dentro, não importa se ela é boa ou ela é ruim, ela nunca vai te encher, ela vai deixar você faminto. Exemplo, eu vou casar, ter uma família, meus filhos, um cachorrinho, o papagaio, o periquito, a hortinha, ai que cuti-cuti, que coisa linda, eu vou ser plena e cheia. É assim que funciona? Não. Nenhum homem vai encher você. Eu vou ter aquela empresa maravilhosa, vou ganhar muito dinheiro, vou comprar carro e dar tudo de bom para minha família. Muitos homens pensam assim, vai encher você? Não vai encher. Por quê? Porque nada do mundo abaixo da linha, nada do mundo abaixo da linha, mesmo que seja uma coisa boa, nada vai poder preencher o teu coração. Você vai continuar faminto e sedento. Tá certo? Então o que Deus quer fazer? Ele quer trazer você de volta a um lugar aonde você está cheio dele mesmo. Porque essa é a razão da sua existência, é estar cheio de Deus, cheio a ponto de transbordar. Tá bom? Muito bem. Para isso é necessário que o velho homem morra, porque o velho homem nada mais é do que essa atitude, não é? É a atitude de acreditar na mentira de que algo do lado externo possa preencher o lado interior. Isso é velho homem, isso é carne. Isso é carnalidade. E é assim que o mundo opera. Eu quero ser feliz. É como? Uma linda casa, muitas viagens e muita roupa nova no armário. Isso é felicidade para você? Sim. Eu quero ter filho.
Tem mulher que se mata, que se fica louca, faz tratamento com isso, com aquilo, porque ela acredita piamente, eu não vou ser completa enquanto eu não tiver um filho. Gente, não tenho nada contra você fazer tratamento para ter filho. Mas não é isso que te preenche. O que te preenche é Cristo. O que te preenche é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo, é a Trindade dentro de você. Porque é para isso que você foi feito. Casamento não preenche, carro não preenche, roupa nova, corpão, nada disso. Então, para que Deus pudesse restaurar a humanidade ao seu propósito original, o velho homem precisava morrer. Por sua bondade, Deus consumou isto para nós na cruz de Cristo. Então vamos ver o que aconteceu na cruz de Cristo, porque é o que eu quero focar e o meu tempo já está acabando. Então vamos lá. Eu vou pular um pouco, nós não vamos ler isso aqui. Agora, para a gente entender uma coisa, a palavra fala, nós já lemos ontem em Romanos, que nós fomos crucificados com Cristo, que a nossa velha natureza morreu com Cristo. Mas, Vili, eu estou voltando onde eu parei. Eu ainda sinto atração homossexual. Ah, tá. Aonde é que você morreu com Cristo, foi sepultado e ressuscitou uma nova criatura? Acima da linha ou abaixo da linha? Acima da linha. Agora, acima da linha é a realidade suprema. Ali é o âmbito do imutável, do eterno, do acabado, do pronto. Só que você só acessa essa realidade pela fé. Eu não me sinto morto. Talvez você não se sinta espiritualmente morto no sentido assim, o meu velho homem pecador morreu. Porque você ainda peca. E eu também. Aí você acredita assim, Catiúcia, você ainda peca? Então você é pecadora. Não é assim o raciocínio normal das pessoas? Mas a palavra diz que a pecadora Catiúcia morreu e foi enterrada. A palavra diz que a Catiúcia pecadora morreu e foi enterrada. Você tem que escolher, Catiúcia. Você vai ficar com a palavra de Deus que está lá em Romanos 6, ou você vai ficar com as suas emoções, ou com o que dizem. Mas, Vili, o que eu faço então quando eu peco? Por que eu peco? Se eu já morri. Sabe quando que você peca? Você peca quando você esquece quem você é e você comete Jeremias 2,13. Quem estava aqui hoje sabe do que eu estou falando. Jeremias 2,13. Arthur, fica de pé um pouquinho. Vamos ajudar o pessoal a entender. Faz de conta que o Arthur é Jesus, é o Pai e o Espírito Santo, tá? E ele me supre tudo que eu preciso. Tome e come, este é meu corpo. Tome e bebe, este é meu sangue. Constantemente. Tudo que eu tenho que fazer é me alimentar. Agora, tudo isso está acontecendo dentro de mim, é no meu interior, tá? Aí acontece alguma coisa, não me falta nada. Não me falta absolutamente nada. Eu tenho tudo o que eu preciso, tá certo? Plenitude. Acontece o quê? Setas mentirosas do inimigo vêm e falam alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo bem bobo. Ontem o Arthur orou por cura. Ele orou por mim. Acho que ele não tinha muita fé não, sabe? Eu estava com dor de cabeça. Ele repreendeu a dor de cabeça, mas ela não foi embora. Mas uma irmãzinha, cadê a irmãzinha que foi curada? Cadê? Você, nojenta. Por que ela foi curada e eu não fui? Ô Deus, o que ela tem que eu não tenho, hein? Magoei. Pronto. Opa. Percebeu? Agora, cadê o alimento? Cadê a bebida? Mas eu estou recebendo? O Espírito Santo me cutuca. Cutuca, Espírito Santo. Me convence do quê? Vili, lá não, é aqui. É aqui. Mas eu estou bravo e eu não quero. Estou magoado. E ele continua suavemente tocando. Aí dá fome e sede. Mas eu estou amuado com Deus. Ou eu estou com vergonha de alguma coisa que eu fiz e o inimigo está me atacando. Deus não gosta mais de você. E eu acredito na mentira, continuo virado. Não importa se é algo contra ele ou se é algo contra mim. Eu cometo Jeremias 2,13. Deu fome, deu sede. De onde eu vou pegar o alimento? De fora para dentro. Eu vou comer a porcaria. Eu vou beber água suja. Eu vou atrás de falsos alimentos que não têm o poder de me satisfazer. O que o Espírito Santo quer? Que eu arrependa e passe a me alimentar novamente do verdadeiro alimento, que é o corpo de Cristo, e da verdadeira bebida, que é o sangue de Jesus. Pode sentar, obrigado. Vocês entenderam, gente? Então, daqui a pouco, a gente vai fazer exatamente isso. Nós vamos comer um pedacinho de pão, nós vamos tomar um suquinho de uva,
E nós vamos fazer isso para quê? Para lembrar que Jesus é esse alimento. Presta atenção. Se eu não me alimentar de Jesus no meu espírito, na minha alma, a minha alma faminta vai virar as costas para Deus e vai procurar alimento no mundo aí fora. Nas coisas externas. Eu vou, cadê o copinho? A minha alma fugiu. Eu vou acreditar que eu não tenho dentro de mim, que está faltando alguma coisa, e eu vou procurar do lado de fora. Eu vou fazer como a Eva, eu vou acreditar nas mentiras. Tá? Então, vamos entender o que nós podemos... Vamos entender a cruz novamente. Nós morremos para 3 coisas, é importante você saber disso. Acima da linha, você é santo, puro e perfeito. A primeira coisa para a qual nós morremos é para o pecado. O pecado não tem mais poder sobre você. Isso significa que você não enfrenta mais tentação? Não, você ainda é tentado, mas você pode falar não. Você pode falar não. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu estou aqui, eu estou andando no shopping. Shopping, você sabe que tem pegação louca. Pegação gay em shopping é uma loucura, né? Eu me lembro, ontem nós fomos almoçar no Miller. Eu lembro quando eu ia na pegação do Miller, quando eu morei aqui em Curitiba. O Miller já foi ponto de pegação, viu, gente? Pegação. Pregação não, tá? Vamos supor que eu estou andando lá e tal, e de repente eu vejo uma coisinha assim fofa, né? E vem uma seta. E vem a seta. E eu, opa! Eu sinto alguma coisa, né? Acontece com você, rapaz, vê uma irmã, um belo par de melões, assim, né? Ou você vê uma pessoa visualmente atraente, ou você vê um carro passando e você fala, eu queria aquele carro, vem aquela seta. Está faltando algo em mim, e isso que acabou de passar é o que está faltando, eu vou atrás dele. Opa, peraí, para, vire. Quem sou eu mesmo? Quem que eu sou? O velho Vili que corria atrás dessas coisas morreu, foi enterrado, está escrito. E o novo Vili agora tem Cristo dentro de si. Cristo é tudo, não falta nada. Para que eu vou correr atrás de coisas materiais ou físicas se eu já tenho tudo o que eu preciso? Eu sigo o meu caminho. Vili, mas e a emoção? Deixa ela quieta. Ela vem, ela vai. Do mesmo jeito que você, moça, apaixona-se por um homem casado, você desapaixona. Do mesmo jeito que um rapaz que tem lutas homossexuais se apaixona por outro rapaz, ele desapaixona. Da mesma forma que você, homem, fica absolutamente, compulsivamente desejando ter aquele carro que você não consegue ter, você desapaixona daquele carro. E assim por diante. Você leva ao Senhor e fala, Senhor, eu estou sentindo isso, mas está escrito que eu sou um filho amado de Deus, por causa do que Cristo fez. Essa é a minha identidade. Eu tenho Cristo dentro de mim. Não me falta nada. Eu estou completo em Cristo. Eu sigo o meu caminho e eu deixo a emoção berrando até que ela fica quieta. Isso é viver pela fé. Isso honra a Deus. O justo viverá pela fé. Então eu estou aqui, eu fico abalado, eu começo a prestar atenção nas emoções. O Espírito Santo cutuca, Vili, é pela fé no que Cristo é e fez por você. É para cá, não é para lá. Então o que tem que mudar, por exemplo, na pessoa que luta com a homossexualidade, não é a orientação sexual, é a orientação espiritual. Isso vale para todos nós. Então, nós já morremos para o pecado não tem poder. Eu posso falar não. Vai ser fácil da primeira vez? Não vai ser, porque você está acostumado a viver pelas emoções. E você está acostumado a essa mentira da psicologia que diz assim, você não pode reprimir o desejo, que você vai ficar traumatizado. É mentira! Ué, quando você quer comprar uma casa que custa 1 milhão, você só tem 100 mil, você vai comprar a casa de 1 milhão? Você reprime o desejo e compra uma edícula de 100 mil. Não é assim que você faz o tempo todo? Por que nós não podemos reprimir desejo? Quem inventou essa balela de que não pode reprimir desejo, que você vai ficar traumatizado? É mentira da psicologia. É Satanás que inventou isso. Então, nós morremos para o pecado no singular. O poder do pecado, natureza pecaminosa. Você não tem mais natureza pecaminosa. Você tem tentação para pecar, comportamento pecaminoso. Por quê? Porque o inimigo quer fazer o Arthur pecar, nos mesmos pecados que ele pecava antes de ser cristão, para que o inimigo fale, está vendo? Você não mudou, você é a mesma pessoa que você era antes, porque você faz as mesmas coisas. Olha a mentira embutida, você é o que você faz. Ele fala assim, não, eu posso até ter tido uma queda, eu realmente fui para a carne e pequei, mas isso não invalida o que Cristo fez.
Eu continuo sendo um filho amado de Deus e eu vou aprender com essa lição para não fazer isso de novo. Você levanta e vai. E o inimigo fica lá, ué, e agora? Como é que eu vou tentar derrubar esse cara? Cuidado para não confundir pecado com pecados. Nós ainda cometemos pecados abaixo da linha. Mas o pecado não tem mais poder sobre você. Não tem mais poder. Você é capaz de falar, não, obrigado, eu não quero. Isso é muito importante. Então nós morremos para o pecado, tá? Por isso que é importante eu saber, se eu morri para o pecado, por que eu ainda sou tentado a pecar? Porque Deus quer que você aprenda a andar pela fé, crendo em quem você é em Cristo. Isso é andar em espírito. Andar em espírito, a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte, é pecado. Quer dizer que eu perco a salvação? Não, mas você começa a operar como se você não fosse salvo. Por isso que é esquisito, por isso que é estranho, por isso que quando você está na carne, fala, credo, que mau cheiro. Claro, você está cavocando o cemitério e tirando da cova defunto podre, vai sentir mau cheiro mesmo. Arrepende e volta-se para espírito e vê, sim, o sangue derramado, o corpo partido, eu sei quem eu sou em Cristo. O aspecto sangue é a nossa marca de perdoados, o aspecto corpo é a nossa marca de justiça de Deus. Vamos ver o gráfico da cruz. Estão vendo lá? A cruz tem dois aspectos, o sangue e o corpo. Nós já vimos esse primeiro ontem. No aspecto sangue, Cristo morreu por nós. Então eu posso falar, olha lá Jesus na cruz, Ele morreu por mim, é verdade, mas não foi só Jesus que estava lá na cruz. Eu morri com Ele, porque quando um pecou, todos pecaram. Um morreu, todos morreram. Se eu fui incluído no primeiro Adão quando ele peca, obviamente eu fui incluído no último Adão quando ele morre. Mas tem um outro aspecto da cruz. Esse é um aspecto. O aspecto sangue, Cristo morreu por mim. O aspecto corpo, morri e ressuscitei com Cristo. Tudo o que acontece com Jesus, acontece comigo. E de certa forma, tudo o que aconteceu comigo, aconteceu com Jesus também. Isso significa união, identificação. É muito importante, e é esse aspecto que os reformadores não perceberam. Eles perceberam o sangue, eles perceberam que o sangue remove pecado, mas eles não perceberam a importância do corpo partido. E aí nós herdamos deles um evangelho parcial, que produz ou legalismo ou graça barata. E um outro aspecto da cruz é esse. Corpo e sangue e corpo de novo. No lado do sangue nós somos perdoados. Os teus pecados são perdoados. Aí eu chego para a Catiúcia e falo assim, Catiúcia, todos os seus pecados foram perdoados. Que maravilha. Mas se eu parar aí, ela fala assim, nossa, eu sou uma pecadora perdoada. Gente, eu sou uma pecadora perdoada, que maravilha, não é? Eu sou uma pecadora perdoada, mas uma pecadora faz o quê? Peca. Vai, não peques mais, irmã. Cuidado. Senão, está percebendo o cansaço chegando aí? Só que tem um lado da cruz que diz o seguinte, você não foi apenas perdoada, você agora tem a natureza divina, você é santa, você é justa, você é perfeita, você é completa. 2 Pedro 2,4 ou 1,4. Alguém abre para nós 2 Pedro 1,4. Pois sabemos pelas suas grandiosíssimas promessas, etc. e tal. Quem lê para nós? O Andrei achou? Acho que é 1 Pedro 1,4. É segunda? 2 Pedro 1,4. Então pode ler quem achou aí. Vai lá, lê, Andrei. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes na natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Para que nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Você tem a mesma natureza de Deus. Por quê? Porque para Deus se casar com você, para Deus ser um com você, você tem que ser igual a Ele, como Eva sempre tinha sido. Então o trabalho de Jesus na cruz faz com que você tenha novamente a mesma natureza divina. Então eu sou Deus. Não, você é igual a Deus, você é um com Deus. Deus continua sendo Deus e você continua sendo você. Assim como num casamento, quem é casado aqui? Tem casal casado aqui? Tá os dois aqui, vocês dois. Você é o Marcos, Natália.
Isso, Marcos e Natália, vocês são casados. Espiritualmente vocês são um, mas você continua sendo a Natália? A Natália continua tendo a personalidade da Natália? E o Marcos também? Olha que interessante. É isso. Faz de conta que o Marcos é Deus e você é a igreja. Você é Jesus, o noivo, e você é a noiva. Você continua tendo a sua individualidade e você também. Só que em espírito vocês são um. Uau, que coisa fantástica. Por isso que Deus deu o casamento humano. Vocês sabiam que a Eva já estava dentro do Adão? Deus tira a Eva de dentro de Adão e traz de volta pelo casamento. Nós já estávamos em Cristo, Deus nos perde, Jesus vem, nos busca e nos traz de volta para casa. A mesma dinâmica. Tá? Então nós morremos para o pecado. A segunda coisa para que nós morremos é para a lei. Presta atenção, a lei não morreu. Não vamos ser antinomianos. A lei continua tendo a função dela. A lei pesa sobre o ímpio, para que o ímpio se arrependa e receba Cristo. Mas você estava debaixo da lei, Cristo veio, pegou você debaixo da lei e levou para você acima da lei. Então eu posso fazer tudo o que eu quero? Pode. Pode fazer tudo o que você quer. A pergunta é, o que você quer fazer? Você quer pecar? Você que é nascido de novo, você quer pecar? Não. A última coisa que você quer é pecar. E você sabe disso quando você peca. Você fala, puxa, que coisa fedorenta, que coisa horrorosa, eu não gosto mais disso. Eu não gosto mais disso. Tá certo? Então, é importante que nós morremos para a lei. Por quê? Porque a lei exige perfeição absoluta pelo nosso esforço. Mas a catiúcia, ela é perfeita não pelo esforço da catiúcia, ela é perfeita porque ela recebeu perfeição de presente de Jesus. Jesus deu para a catiúcia a perfeição dele. Catiúcia, está aqui uma coisa que você não pode produzir, sem a qual você não vê o Pai. Então eu te dou a minha de presente, para que você possa ser um comigo e o Pai possa te receber como filha amada, porque é isso que eu desejo. Entenderam? Então ela é perfeita por obra de Cristo. Por isso que toda glória, toda honra, todo domínio, todo louvor e adoração pertencem a Jesus. A catiúcia não tem que fazer nada para ser perfeita. Ela recebe a perfeição de Cristo como presente. E aí, à medida em que ela recebe isso em espírito, a alma vai sendo renovada e aperfeiçoada. As feridas emocionais, os traumas, os pecados vão sendo eliminados. Tá certo? Que bacana isso, né? Então é importante nós sabermos que morremos para a lei, tá? E a terceira coisa para a qual nós morremos, para o egocentrismo. Então veja só que interessante, para a gente acabar isso aqui, né? O que acontece se eu não souber que a minha verdadeira vida está acima da linha? Eu continuo operando abaixo da linha, acreditando que vida é minha casa, meu carro, minha família, meu plano, meu desejo. Mas a hora que eu entendo quem eu sou em Cristo, que Cristo se entregou totalmente, abriu mão de tudo por mim, eu faço a mesma coisa. Eu falo, Jesus, muito obrigado, eu não preciso acumular casa, carro, bens, isso, aquilo, prestígio, ministério, fama, dinheiro. Eu quero você. Eu só quero você. A minha oração tem sido, Jesus, eu quero te querer. Eu quero te querer. Eu quero te querer mais do que tudo. Porque às vezes eu me pego querendo coisas que são secundárias. Não há nada de errado. Você querer uma casa, uma esposa, um cônjuge, filhos, não há nada de errado. Mas cuidado para não colocar isso no lugar de Deus. Porque daí você transforma aquilo em ídolo. Algo que é para ser bênção acaba sendo maldição. Tá bom? Então, é muito importante eu saber que eu morri para essas três coisas. Porque se eu não souber que eu morri para essas três coisas, o que acontece? Eu continuo preso a mim mesmo e eu nunca vou poder usufruir da união que eu tenho com Cristo. Vila, isso acontece do dia para a noite? Sim e não. Às vezes você tem vislumbres disso. Mas no dia após dia você vai aprendendo a entender quem você é em Cristo. E aí passa a ser uma vida gostosa, é uma vida maravilhosa. Olha essa última citação. É uma grande vitória adentrarmos a realidade de quem somos em Cristo. Temos o privilégio de nos ver pelos olhos de Deus, que é aquilo que o Arthur falou ontem. Nosso ponto de referência agora é Cristo. Se eu olhar para a carne do Vili, eu vou ver tanta pereba, tanta nojeira. Mas se eu começar a olhar para o Cristo que habita em mim, eu vou ver o trabalho dele, o corpo partido, o sangue derramado, e eu vou me alimentar disso, e à medida que eu me alimento disso, as perebas vão sendo tratadas, e eu nem percebo. Algumas são bem perceptíveis, outras não são.
Você já se deu conta, às vezes, que você era uma pessoa egoísta e de repente você se tornou generoso? E você levou um susto? Nossa, eu não sou assim. Já aconteceu isso com alguém? De você, de repente, começar a se despojar de coisas que eram valiosas para você e que agora elas não têm mais nenhuma importância? Você já notou isso? Aquilo que era super importante para você, de repente, não tem mais valor? É a ação do Espírito Santo em você. É a cura de Deus acontecendo sem a gente perceber, não é? Você já se enxerga pelos olhos de Deus? Ou você ainda continua sendo o seu próprio ponto de referência? O inimigo quer manter você prisioneiro dessa dimensão abaixo da linha, mas o Espírito quer levar você a, pela fé, ver quem Cristo é, o que Ele fez para que você seja quem você é em Cristo. Uma nova criatura, santo, puro e perfeito, mesmo que você ainda esteja em processo de santificação. Amém, gente? Que bom isso tudo, né? Que Deus nos capacite a enxergar isso, que Deus nos capacite a experimentar isso. Deus abençoe, e agora o Arthur vai continuar.